Henker que vive duas vezes. Capítulo 257. Crescimento, 7. O elder-chefe arregalou os olhos surpreso. O arrogante e egocêntrico príncipe baixou a cabeça. Essa criança sabia o que isso significava? O que o deixou tão desesperado? Na verdade, o ancião-chefe julgou Fante muito bem, apesar do que ele havia dito. Ele disse que Fante era simples, mas só parecia assim porque Fante era direto e honesto. Na verdade, a capacidade de Fante de diferenciar e julgar as coisas era notável. Além disso, se ele não estivesse qualificado, não teria sido escolhido para ser o sucessor do trono. O mesmo aconteceu com o que ele disse sobre ser fraco. O ancião-chefe e o rei marcial eram gênios. Então não era justo comparar Fante a eles. Fante era na verdade um dos mais habilidosos. Quase não havia ninguém na sua idade que atingisse o nível de artes marciais que ele possuía. Havia apenas uma razão pela qual ele estava zombando dele. Foi para testar sua paciência. Paciência era a parte mais importante de Mugong. Quando seu crescimento parou, quando você bateu em uma parede e quando perdeu uma batalha, você teve que ser capaz de olhar para trás e refletir sobre suas ações. Se você fizesse birra e fugisse porque era muito difícil, você nunca conseguiria crescer. Este foi especialmente o caso de uma habilidade como Blood Lightning. A habilidade envolvia muitos conceitos difíceis porque era um Mugong que o próprio ancião-chefe havia feito, e era necessário um profundo autocontrole para aprendê-lo. Você só seria um livro com uma capa bonita se não tivesse paciência. O problema era que o Fante que o ancião-chefe havia observado até agora era muito impulsivo. Era inaceitável para o sereno ancião-chefe. No entanto, ele mudou. O ancião-chefe examinou Fante com olhos brilhantes. O Fante normal provavelmente teria chutado a porta para sair ou se deitado no chão para fazer birra, mas ele ainda estava de pé com a cabeça baixa. O ancião-chefe ficou em silêncio por um longo tempo. Ele queria verificar se Fante estava apenas brincando ou se realmente havia mudado. Nesse longo silêncio, Fante não se mexeu. Era assim que ele precisava desesperadamente do relâmpago de sangue. Não foi apenas por causa de sua inferioridade e desejo de derrotar Yon-Woo. Ele ainda o respeitava, e Fante foi sincero quando disse que se tornaria o dente de Yon-Woo. Fante e Yon-Woo não podiam mais ser separados. E com todas essas emoções, Fante chegou a uma conclusão. Força. Ele cerrou os dentes. Eu preciso de força. Assim como Yon-Woo disse sobre ficar mais forte, Fante sabia que não seria nada se continuasse assim. Edora concordou com ele. Porém, ao contrário de Edora, que ganharia força subindo pelos andares, Fante precisava de uma força mais substancial e destrutiva. Ele não conseguia esquecer o relâmpago de sangue que viu o ancião-chefe usar no campo de batalha. A influência que a ameaça do Blood Lightning deu era algo que ele queria. Era por isso que ele não iria se mover, não importando o que o ancião-chefe dissesse. Orgulho, arrogância. Essas coisas eram importantes, eles eram algo que apenas pessoas com força poderiam ter. Algum tempo se passou. O ancião-chefe suspirou, balançando a cabeça. Fante percebeu que havia recebido uma chance. No entanto, ele sentiu que não seria fácil conhecer a personalidade do ancião-chefe. E claro, Mutar, se você é tão teimoso, não há nada que eu possa fazer. No entanto, você tem que provar seu valor. Fante ergueu a cabeça. Suas costas doíam de tanto ficar curvado, mas seus olhos brilhavam. O que devo provar? Sua qualificação. O olhar do ancião-chefe estava afundado além dos óculos. Estou falando sobre sua qualificação para se tornar meu sucessor. Qualificação. Fante estava pensando profundamente ao deixar a residência do ancião-chefe. Provando sua qualificação para se tornar o sucessor do ancião-chefe. Ele não entendia o que isso significava. Provavelmente não foi algo que o ancião-chefe acabou de dizer para fazer Fante ir embora. O ancião-chefe queria ver um motivo para dar a Fante o relâmpago de sangue. Uma razão para se tornar seu sucessor. Fante olhou para suas mãos abertas. O ancião-chefe era a pessoa mais velha da tribo. Mas também era tio-avô de Fante. Ele foi o homem que elevou o rei marcial Nayu até onde ele estava e conduziu a família Cheongran à prosperidade. O tema Blood Lightning, Lightning Control, era algo que Fante gostava de usar. Isso significava que ele tinha a qualificação mais básica. Seria mais fácil aprender Blood Lightning além do que ele já sabia. Então isso significava. Pausa. Fante parou no meio do caminho. Não deveria pegar a Lightning Soul primeiro? Alma iluminadora. Foi o que você ganhou depois de dominar o Lightning Control. Seu raio e seu corpo se tornaram um, e você poderia abrir o caminho para a energia forte. Blood Lightning era um Mugong de energia forte. É claro que Lightning Soul era a próxima condição mais básica. Fante sentiu que sua mente ficou mais clara. O caminho que ele encontrou depois de muitas voltas e reviravoltas foi o mesmo. Treinamento individual. Lightning Soul foi o resultado final do que os usuários do Lightning Control poderiam ganhar. Ao contrário de antes, quando não sabia o que fazer, agora ele tinha um objetivo claro. Fante saiu. Não havia tempo a perder. Você está dizendo que Fante está fazendo treinamento fechado? Yon-Woo ofegou ao olhar para Galliard. O que Galliard disse enquanto praticava era o Shadow Leap, uma habilidade que acelerava rapidamente, despertou seu interesse.
Sim, ouvi dizer que ele foi ao rei marcial e insistiu na chave do edifício Myung-beok. Haha. O edifício Myung-beok. Parece que Fante está realmente determinado desta vez. Os olhos de Yeon-woo ficaram maiores. O edifício Myung-beok ficava nas partes mais profundas dos edifícios de treinamento fechados. Lá, você tinha que passar um tempo sozinho com apenas uma quantidade limitada de comida em uma área de 5 pyeong. Era impossível abrir a porta por dentro, então não era algo que alguém tentasse facilmente, a menos que fosse muito paciente. Só entravam pessoas que queriam treinar há vários anos. Fante definitivamente não entrou lá sem entusiasmo. Além disso, com a autoridade da família real, ele solicitou a abertura dos arquivos marciais. Os anciãos concordaram que ele poderia levar consigo 5 livros diferentes do arquivo de ouro. Provavelmente será difícil vê-lo por enquanto. O arquivo de ouro era algo que apenas o rei ou os anciãos poderiam permitir a entrada. No entanto, os membros da família real podiam entrar livremente pelo menos uma vez na vida. Parecia que Fante havia usado essa autoridade. Como disse Galliard, Fante estava definitivamente determinado desta vez. Que tipo de expressão ele fez ao entrar no edifício Myung-beok? Yeon-woo estava curioso, mas não planejava visitá-lo. Era muito desagradável um para o outro. Além disso, não havia necessidade de fazer isso. Yeon-woo sentiu que sabia como Fante se sentia. A realidade de ser mais fácil falar do que fazer provavelmente o motivou. E ele levou 5 livros com ele, ele terá que trabalhar duro com esse temperamento dele. É mais fácil para quem tem experiência de estudo estudar. Galliard sorriu ao responder a Yeon-woo. Além disso, dizem que Edora começou a escalar a torre. Ela saiu em silêncio com apenas uma nota para o médium psíquico, então parece que ela também está bastante determinada. Yeon-woo acenou com a cabeça. Ele entendeu suas diferentes decisões. Edora tinha o insight e a espada Yang. Era melhor para ela aumentar seu insight enquanto usava a espada Yang na batalha real. Edora vai se sair bem. Ele estava um pouco preocupado com Fante, mas sua confiança em Edora era muito profunda. Ela não lhe mostrara muita coisa, mas ele sabia que ela tinha muitas coisas que mantinha escondidas. Se ela usasse corretamente sua espada mágica divina, poderia ser difícil para ele vencer contra ela. Yeon-woo sacudiu levemente a poeira de seu corpo e se preparou novamente. Se os 2 irmãos estivessem tão determinados, ele não poderia ficar para trás. Perder para ele será uma vergonha para o mais velho. Com esses pensamentos, Yeon-woo saltou do chão novamente. Kwang. Suek. Assim que Yeon-woo se moveu, o tempo voltou a fluir rapidamente. Você aprendeu como controlar a consciência. Você aprendeu Arrow Shadow Leap. Sua proficiência na habilidade, Shunpo, aumentou dramaticamente. 89,1%. E assim, você ganhou uma grande dica sobre a circulação da consciência. Você aprendeu a travessia única do rio. Sua proficiência na habilidade, Shunpo, aumentou dramaticamente. 95,2%. O treinamento continuou. Você aprendeu como usar a consciência subconscientemente. Você aprendeu teletransporte de tensão. Sua proficiência na habilidade, Shunpo, aumentou. 99,6%. E chegou a hora de dar os frutos da sua formação. Você assimilou completamente a consciência em seu corpo. A percepção extrasensorial e seu corpo estão sendo sincronizados. Você aprendeu transposição corporal. Sua proficiência na habilidade, Shunpo, aumentou dramaticamente. 121,6%. Parabéns! A proficiência da habilidade, Shunpo, atingiu o máximo. Você ganhou um método de Bobup. Todas as estatísticas relacionadas à habilidade aumentarão. Estatísticas adicionais estão sendo fornecidas. A força aumentou em 15. A destreza aumentou em 19. Você ganhou um novo entendimento relacionado à sua habilidade. Uma habilidade superior está sendo aberta. A habilidade, Slide, foi criada. Sua proficiência na habilidade, Deslizar, aumentou dramaticamente e conseguiu atingir o máximo. Você ganhou um método de Shimbap. Uma nova habilidade está sendo procurada considerando as estatísticas do jogador. A habilidade superior, Light Trace, foi aberta. Você ganhou um método de Kyungong. A proficiência da habilidade, Light Trace, dramaticamente. Está recebendo a influência de suas características, Corpo Demoníaco do Dragão, e Monge. Uma habilidade superior é aberta. Caminho do Vento. Numeração 80. Proficiência. 0,0%. Resumo. O único amigo dos elfos negros, que teve que viver na escuridão, longe do mundo, foi o vento. O vento não fica parado no mesmo lugar e não diferencia. Seu fluxo é sempre livre e os elfos negros desejam seguir o vento. Se você permanecer ao redor do vento como os elfos negros, poderá encontrar um caminho que não conseguiu ver antes. Descoberta de caminhos. Cada vez que você usa a habilidade, diferentes caminhos de habilidade serão mostrados aleatoriamente. No final de cada caminho há um resultado diferente. E você pode ver pelo menos 2 a 5 deles. Quanto maior sua proficiência, mais caminhos você poderá ver. Atualmente você possui 3 ventos, Zephyr, Gust, Northwind. Olho da tempestade. Você pode reunir o vento ao seu redor e explodi-lo. A tempestade pode danificar gravemente o seu entorno.
A habilidade, Olhos Dracônicos, pode ser conectada para um pathfinding mais claro. O número de caminhos que você pode ver aumenta e seu poder é amplificado. A habilidade, Espírito do Abismo, pode ser conectada, e a bênção do Espírito do Vento se seguirá. Huak. As mudanças vieram de repente. Ele estava praticando o controle de sua consciência e a transposição corporal. De repente, seus olhos dracônicos se abriram e ele pôde ver 10 vezes mais falhas do que antes. Yon-Woo sentiu seu mundo girar. No mundo lento da diferença horária, ele se recompôs e foi capaz de ver um mundo totalmente novo. As falhas fluíam como rios. Foi apenas uma pequena diferença. Mas todos tinham cores diferentes uns dos outros. Alguns eram escuros e outros eram claros. Havia até alguns que eram grandes e pequenos e cobriam o mundo inteiro. Tudo o que Yon-Woo tinha visto até agora eram falhas amarradas como um barbante. Foi a primeira vez que ele os viu fluindo assim. Yon-Woo percebeu que este era o vento. O vento que ele sentiu apenas através dos seus sentidos era algo que ele agora podia ver através dos seus olhos. Isso não foi tudo. Assim como ele podia ver o vento, Yon-Woo podia ver seu próprio corpo de outra perspectiva. Seus sentidos eram completamente diferentes. Yon-Woo sentiu mais com seus sentidos físicos que estavam conectados à consciência, e ele ajustou isso habilmente. Seu corpo pesado parecia leve como uma pena. Ele podia sentir o vento nas pontas dos dedos. Algumas partes eram macias e outras ásperas. Ele não apenas sentiu o vento, mas também sentiu coisas além dele. Além disso, Yon-Woo foi capaz de controlar tudo isso naturalmente. Ele estendeu a mão. O vento naturalmente rolou em sua mão de forma redonda. Ele soprou consciência na forma. HRS. A forma pegou fogo. Corpo mágico, seu corpo, consciência e falhas. Tudo mudou facilmente. Apenas algumas horas atrás, ele só conseguia conectá-los concentrando-se, mas não havia mais necessidade disso. Parabéns, você abriu os olhos do vento. Só então, Galliard desceu de cima dele. Ele deu um tapinha nos ombros de Yon-Woo. Em nossa tribo, sim, você seria um caçador, agora. Deve ter sido difícil para você, já que não faz parte da nossa tribo. Você se saiu bem. Yon-Woo balançou a cabeça. Se não fosse por você, eu não poderia nem ter tentado. Foi a verdade. Ele não conseguia nem imaginar quanto tempo demoraria sem Galliard. O primeiro professor de seu irmão ensinou muitas coisas a Yon-Woo. Ele generosamente passou o legado dos elfos negros para ele. Graças a isso, Yon-Woo conseguiu derrubar a parede que o bloqueava. Você ganhou o título de Caçador de Elfos Negros. Yon-Woo ficou orgulhoso de si mesmo ao ler a mensagem. Além disso, conectar o Wind-Path a Draconic Eyes e Spirit of the Abyss foi tão fácil. Por causa deles, considerando os efeitos amplificados que trouxe consigo, não era apenas uma habilidade de numeração. Isso é quase uma autoridade. Provavelmente seria uma autoridade intermediária. Yon-Woo acreditava que este caminho do vento o mudaria como a onda de fogo fez. Que tal experimentar? Yon-Woo acenou com a cabeça e estendeu a mão. A baioneta mágica enrolada em sua mão. Ele sentiu coisas que nunca sentiria sem o Wind Eyes. Era difícil de explicar. Mas era como se ele pudesse sentir as emoções da baioneta mágica. Assim como ele podia ver o vento com seus olhos dracônicos, ele podia sentir a baioneta mágica com seus sentidos. Estava chorando, dizendo para acordá-lo. Queria ser libertado da solidão. Yon-Woo soprou consciência dentro dele para acalmá-lo. Sua santidade veio em seguida e o poder mágico fluiu dele. A baioneta mágica finalmente conseguiu liberar seu vestígio. Naquele momento, Yon-Woo sentiu como se tivesse se tornado um com sua espada. Ele era a baioneta mágica, e a baioneta mágica era ele. A consciência o sincronizou completamente. Foi o momento em que seu corpo se tornou uma espada. Ting! A baioneta mágica gritou. Aura se formou em torno dele. Foi o fortalecimento da espada. Yon-Woo levantou-o com força para a direita. Com isso, ele não seria capaz de replicar o Pauguaê que estava impresso em sua cabeça?